Saúdo aos irmãos da Igreja Batista Vila Fátima. Espero que aproveitem bastante da pregação de hoje. E a todos os irmãos que nos ouvem, onde você estiver, Deus abençoe a sua vida, fortaleça cada um de vocês com a palavra do Senhor e reanime o seu coração mais uma vez. Nós precisamos de ânimo todos os dias. E quando nos reunimos, quando pregamos a palavra de Deus, é para esse propósito mesmo, de sermos fortalecidos e crescermos mais um pouco no conhecimento de Deus. Então, antes de lermos aqui o texto da palavra do Senhor, nós vamos ouvir um louvor pelo nosso irmão Moisés com a sua família. Amor que vem de ti.
E o texto que nós escolhemos para ler hoje está no livro de Josué, capítulo 24, versos 14 a 16 e o verso 22. Então vamos fazer essa leitura agora. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. E Josué então disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Escolhei hoje. O sucesso que o povo teria dentro de Canaã dependeria da decisão que eles iriam tomar de escolher servir ao Senhor ou não. Então, o livro de Juízes, que logo vem a seguir, depois da morte de Josué, falando sobre a história dos hebreus sem Josué, né? Mostra muito bem o que ocorreu depois dessa palavra que Josué deu ao povo e o povo confirmou. Eles disseram, os israelitas disseram, e então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Escolhei ou decidam. Nós vamos pensar um pouco nessas palavras hoje aqui, porque o nosso tema hoje é decisões e escolhas. Se há alguma coisa fácil na vida, decidir e fazer escolhas estão no alto do topo. Muitas vezes nós fazemos escolhas, decidimos e na maioria das vezes não tem nenhuma dificuldade para fazer isso. Nós tomamos decisões facilmente. E na verdade Deus nos criou com a capacidade de decisão, de decidir, de escolher. E nós temos vontade própria, todo mundo sabe disso, que é o famoso livre-arbítrio, mas é vontade própria. Nós fazemos uso da nossa vontade porque Deus nos criou e nós nos assemelhamos a Ele nessa questão de decisão e de escolha. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 39, capítulo 30, melhor dizendo, verso 19, o Deus mesmo, o nosso Deus, Ele nos ensina e nos ordena até a fazermos escolhas e tomarmos decisões. Veja aqui o verso 19 do capítulo 30 de Deuteronômio, que ele diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais, tu e a tua descendência. Então nós temos aqui a orientação de Deus, para nós seguirmos esse caminho da decisão, da escolha, porque Deus nos criou dessa forma. Então nós temos todo o direito de fazer nossas escolhas. Então o fato é que muitas vezes, ou nem sempre, nós tomamos decisões, fazemos nossas escolhas e, posso dizer geralmente, mas muitas vezes as decisões que tomamos ou as escolhas que fazemos não estão em harmonia com a vontade de Deus. Aí que está o grande problema. Eu lembro de uma vez que eu fui ao médico, eu conheci um senhor, já tinha uns 50 e poucos anos naquela época, um médico cristão, e ele atendia missionários e pastores generosamente, porque ele queria colaborar com a obra de Deus, então ele fazia isso, né? Não cobrava nada dos obreiros. E eu, no consultório dele, eu vi toda a parede, muitas fotos dele com os índios e tal. Aí eu perguntei para ele: doutor, o senhor já foi missionário alguma vez nas aldeias e tal? E eu estava no começo do meu ministério, indo para a aldeia também, então eu fiquei curioso. E aí o médico disse: não, eu faço isso uma vez por ano nas minhas férias, eu cuido da saúde deles, fico lá um mês e volto para casa. E eu faço isso porque eu fui desobediente à visão celestial. Deus me mandou ir para o campo missionário e eu não fui.
Então esse médico tomou uma decisão, ou fez uma escolha, que ficou como consequência para o resto da sua vida. Embora Deus o tenha perdoado pela sua falha, ou sua covardia, seu desânimo, ou trocou o campo missionário pela vida na cidade para cuidar dele, da sua família, ganhar dinheiro, não sei. Sei que ele disse, eu fui desobediente à visão celestial. Ele usou a frase que Paulo cita diante do rei Agripa, quando Paulo disse o oposto. Ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, antes parti para os gentios. Só que o médico deve ter falecido, óbvio, ele carregou isso como uma consequência da decisão ou da sua escolha errada. Quantas pessoas não se arrependem por terem tomado decisões e feito escolhas equivocadas na vida? Se pudessem voltar atrás, elas diriam, eu não faria tal coisa. Mas a vida não é assim, nós não podemos voltar atrás. As escolhas e as decisões que tomamos, se forem erradas, equivocadas, nós vamos ter que assumir as consequências. Então, nós podemos, na vida secular, tomar uma decisão ou fazer uma escolha errada na aquisição de um bem. Se esse bem for um bem que foi custoso para nós conquistarmos, gastou muito esforço, despendeu dinheiro e muito trabalho para conquistar algo, e de repente você viu que adquiriu algo errado, tomou uma decisão errada. Na escolha de uma profissão pode ocorrer, porque eu achei que eu teria queda para esse tipo de campo profissional, mas depois que eu me formei com 5, 6 anos, eu verifiquei que não era a minha área. E aí a pessoa se frustra porque fez uma escolha precipitada, tomou uma decisão errada. E tem coisas que nós podemos até consertar, como nesse caso aqui até dá para você fazer outro, se descobriu qual é a sua tendência, né? Quando escolhemos o nosso cônjuge, e muitas pessoas até se arrependem de ter escolhido tal pessoa com o decorrer dos anos, e se arrependem profundamente, mas não podem voltar atrás, se querem levar a sério o casamento. Senão, você dispensa o seu cônjuge e vai procurar outro, e é o que a maioria das pessoas tem feito. Mas as nossas escolhas, as nossas decisões, elas podem nos seguir até o final da nossa vida, com as suas consequências, se foram decisões e escolhas erradas. E há muitos exemplos na Bíblia que podem nos ajudar a pensar antes de fazermos as nossas escolhas e tomar decisões erradas, equivocadas, ou até para tomar uma decisão mesmo, fazer uma escolha, precisamos considerar e pensar. Então, os exemplos que ficaram na Bíblia para nós e até na sua vida secular, no seu conhecimento de pessoas, até na sua própria vida mesmo, você pode tirar lições, né, e aprendizado. Mas eu escolhi aqui tirar lições da Bíblia porque são exemplos claros aqui e Deus tem muito a nos falar com esses ocorridos. O primeiro exemplo é lógico que fica óbvio para nós, que é a decisão que o povo de Israel tomou, que foi muito sábia. Nós serviremos ao Senhor, não vamos servir nenhum deus cananeu, nem dos amorreus, ninguém. Nós vamos seguir o nosso Deus. Então Josué disse, olha, a palavra de vocês é testemunha contra vocês. E ele disse, e é mesmo. Nossa palavra é testemunha mesmo. Então Josué, pouco depois, morreu com 110 anos de idade. Os israelitas entraram na terra, já estavam dentro da terra de Canaã e foram agora, sem a liderança de Josué, continuar o domínio da terra prometida. Só que o livro de Juízes começa a mostrar para nós que houve um desvio muito rápido e essa decisão, ou essa decisão de escolher servir ao Senhor, caiu por terra. Porque, na verdade, na hora de escolher e de decidir, eles escolheram e decidiram servir aos deuses cananeus. E essa decisão abalou toda a vida de Israel. Essa decisão de servir aos deuses cananeus já era um prenúncio do que seria a vida da nação de Israel na sua história. Você que já conhece bem a história do povo de Israel, você vê como as consequências foram drásticas. Então nós começamos aqui com esse exemplo de uma escolha, de uma decisão errada. Mas a primeira decisão errada que ocorreu na história da humanidade foi a de Adão, quando ele se rebelou contra Deus,
quando Deus disse não coma, e na hora que Adão comeu era a mesma coisa, foi a mesma coisa, melhor dizendo, do que ter dito eu como. O Senhor disse para não comer, mas eu vou comer. Uma rebelião aberta, uma rebeldia aberta, e foi fatal para ele, para Eva e para toda a sua descendência, que somos nós. E na hora que Deus o procurou para ele dar explicações, porque ficou com medo e se escondeu, ele tentou justificar o seu pecado acusando a sua mulher e até o próprio Deus. Porque ele disse, a mulher que tu me deste fez isso. Então, Deus deu a ele uma mulher que realmente não era uma das melhores coisas, conforme Adão tenta justificar o seu pecado. E não existe nenhuma criatura mais hábil do que o ser humano para justificar-se. O ser humano é hábil em justificar a si mesmo, tentar justificar os seus erros, e mesmo se a justificativa for esfarrapada, ele dá. Nós fazemos isso. Quando lembro de justificativa esfarrapada, por exemplo, eu lembro de Arão. Quando Moisés subiu no Monte Sinai e ficou 40 dias, e o povo pressionou Arão e disse, se Moisés sumiu, não sabemos o que ocorreu com ele, então é melhor você fazer um Deus para a gente voltar para o Egito. E aí o povo pressionou Arão, então Arão disse, então traga todas as suas joias, pulseiras, pendentes e tudo mais. E o povo trouxe tudo aquilo de ouro, então Arão jogou no fogo e derreteu tudo e construiu um bezerro de ouro, e eles começaram a festejar, começaram a cultuar aquele bezerro, que era uma imagem de um deus egípcio, e se embebedaram, se prostituíram, e foi uma grande bagunça que eles fizeram ali, que não dava nem para entender como o povo de Deus pode fazer isso. Quando Moisés chegou um tempo depois, ele ficou assustado com aquilo, já havia quebrado as tábuas da lei lá em cima, porque Deus disse, desce porque o teu povo se corrompeu. Então Moisés, quando viu aquilo, quebrou as tábuas da lei, porque o povo tinha quebrado o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Então Moisés chega para Arão e pergunta, o que é isso que fizeste? E ele disse, olha, meu senhor, o senhor sabe que esse povo é um povo rebelde, obstinado, e eles me pressionaram, e eu pedi, trago então o ouro, pendente, anel, tudo que vocês tiverem. Então eu joguei isso no fogo e saiu esse bezerro. Será que foi esfarrapada essa desculpa? Será que Moisés achou isso engraçado? Talvez, contando isso para uma criança, ela não vai nem acreditar num negócio desse, vai achar que foi muito esfarrapada, tão esfarrapada, que nenhuma criança aceitaria isso. Saiu isso aqui. Então, para nós justificarmos os nossos erros, nós inventamos até desculpas esfarrapadas como Arão inventou. Mas Adão rebelou-se contra Deus e ainda queria tentar justificar o seu erro. Primeira rebelião, primeira escolha errada, primeira decisão errada, trouxe uma consequência fatal para a raça humana, para toda a criação de Deus debaixo do sol aqui e até lá em cima. O pecado afetou toda a criação de Deus. E nós temos que enfrentar isso. E nenhum de nós poderia assumir, vamos dizer assim, uma postura de dizer que se eu estivesse lá, eu não faria isso, porque qualquer um que estivesse lá faria a mesma coisa. Essa foi, na história da humanidade, a primeira decisão errada, que nós pagamos até hoje por causa disso, e não podemos culpar Adão em si somente porque nós também pecamos e fazemos o que ele fez. Outro exemplo que eu tenho aqui, além de mais alguns outros, é Ló. Ló, no capítulo 13 de Gênesis, temos a história de Ló, que ele faz uma escolha quando o seu tio Abraão chama Ló e diz assim, olha, Ló, nós somos parentes, nós temos aqui muitos gados, o espaço está ficando pequeno e está acontecendo já problema de relacionamento, de brigas com os nossos vaqueiros aqui. Então eu vou pedir para você, para a gente se apartar. Então você pode escolher, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então, na escolha de Ló, na decisão de Ló, você vai ver, não tem nada de pecado, nada de errado, mas só que as nossas escolhas, elas são muitas vezes sutis demais e revelam aquilo que nós temos no coração. E aqui no capítulo 13 de Gênesis, versículo número 11, então, depois o Senhor
disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos de onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então Abraão ficou com uma parte que Ló deixou para ele, uma parte, vamos dizer assim, improdutiva, árida, e Ló jogou seus olhares para as campinas do Jordão e desceu em direção a Sodoma, diz a Bíblia. Então ele foi armando sua tenda em direção a Sodoma e o seu tio Abraão ficou do outro lado, numa terra mais árida. Então, como é que nós podemos entender uma decisão aqui de Ló sendo uma decisão errada? Poderia dizer que foi errada, mas eu poderia dizer que Ló teve uma atitude e tomou uma decisão, uma escolha, desconsiderando o seu tio Abraão, sendo um oportunista, porque a Bíblia fala aqui no capítulo 13 de Gênesis, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as tendas até chegar em Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A escolha de Ló foi uma escolha, vamos dizer assim, podemos dizer que foi justa, porque Abraão disse para escolher, ele escolheu. Agora, ele poderia ter dito: meu senhor, eu não vou escolher, eu vou deixar para o senhor a escolha. Então ele insistiu: não, você escolhe. E aí Ló poderia ter: eu vou escolher esse lado de cá e vou deixar o melhor para o senhor. Mas ele não fez isso. Ele escolheu o melhor. Ele pôs os olhos nas campinas do Jordão e foi armando suas tendas em lugares fertilíssimos até chegar em Sodoma. Aí é onde foi o desastre na sua vida. Às vezes nós fazemos umas escolhas que aparentemente não envolvem nenhum tipo de problema, não prejudica ninguém. Só que no fundo nós vamos sofrer umas consequências por sermos oportunistas, por sermos pessoas que querem o melhor para nós. E Deus observa todos esses detalhes. Embora nós não percebamos muito o que as pessoas fazem, mas Deus observa todos os detalhes e intenções do indivíduo nas suas escolhas. E por pouco Ló não prejudicou a sua vida, porque Deus chegou o momento de julgar Sodoma e Gomorra e Ló estava lá. Perdeu a sua mulher, salvou a sua vida com as suas filhas, quase que Ló sofre as consequências ali. E Deus não fez isso porque Deus não castiga o justo com o ímpio. Mas Ló passou muito aperto. Diz a Escritura no livro de Pedro que ele ficava atormentando a sua alma dia e noite por causa da perversidade dos sodomitas, que o justo no meio dos incrédulos não estava aguentando mais ver tanta maldade, tanta imoralidade, a um nível, vamos dizer, altíssimo. Podemos dizer que Sodoma seria o epicentro, essa palavra está até na moda, né? O epicentro da imoralidade, da perversão mundial naquela época. E Ló foi bater lá, por escolha e por decisão. Por pouco ele não sofre uma consequência ruim na sua vida, mas perdeu a sua mulher. São escolhas e decisões que nós fazemos, que nós precisamos pensar antes de tomá-las. Eu tenho alguns outros exemplos aqui. Um é Davi, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ou um homem que agradava a Deus, que fazia toda a sua vontade, mas de vez em quando não acontecia isso, sempre, né? Porque nós somos pecadores, Davi era pecador. Diz o texto lá de 2 Samuel 11, que nos dias que os reis saem para a guerra, Davi ficou. Ele mandou Joabe com seus soldados para a batalha, mas a Bíblia fala lá em 2 Samuel que Davi resolveu ficar. E a passagem de 2 Samuel mostra que essa decisão, essa escolha que Davi fez errada, que nós podemos dizer que foi uma grande irresponsabilidade diante da nação e diante de Deus, porque ele estava no ano que os reis saíam para a batalha. E Davi resolveu ficar.
E quando ele estava deitado na sua cama, descansando, daqui a pouco ele levanta, vai para a sacada e olha para fora do palácio e vê uma mulher tomando banho. E ele ficou admirando aquela mulher e chamou um dos seus criados e disse: quem é aquela mulher? E ela disse: é Batseba, mulher de Urias o Heteu. Então ele disse: mande chamá-la. Nós não vamos contar aqui a história toda, que todo mundo conhece essa história, que ficou um peso grande nas costas do rei Davi, mas Deus o perdoou. Mas o fato de Davi ter feito uma escolha errada, tomado uma decisão precipitada de ficar, ele deixou não uma brecha para Satanás entrar, mas ele deixou uma porta escancarada. Então Davi, como rei de Israel, ele poderia fazer o que ele fez. Eu quero a mulher de fulano. E pronto. Obedeça ou você vem à força. Era um atributo que o rei tinha de poder de fazer o que quisesse. Então Davi manda chamar Batseba, se relacionam e ela engravida e começa aquela lista de pecados um em cima do outro para se livrar do pecado, tentando justificar o seu primeiro. Ele foi cometendo um atrás do outro. E a Bíblia fala que Deus, vendo isso, não se agradou. Não se agradou. E aí, depois de uns meses, Deus envia o profeta Natã para repreender Davi e conta a história daquele fazendeiro que era rico, tinha muitas ovelhas, muito gado e tudo mais, e tinha um vizinho lá pobre que tinha uma ovelha, que era uma ovelha até que dormia com ele, de estimação. Quando esse fazendeiro rico recebeu um hóspede em casa, ele foi lá e tomou a ovelha do vizinho pobre e serviu para o hóspede comer. E aí, quando Natã contou essa história, Davi ficou irado e disse: esse homem é digno de morte e de pagar 4 vezes mais do que ele fez. Então o profeta Natã disse: tu és este homem. Aí ele começa a explicar para Davi o que ele fez. Então Natã disse para ele: não morrerás, mas jamais a espada se apartará da tua casa, porque pela espada você mandou matar Urias, o marido de Batseba, e a espada jamais se apartará da sua casa. Eu já ouvi homens dizendo: se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, praticou esse tipo de pecado, eu também posso. Mas eu digo para você que pensa assim: você pode fazer o que você quiser, mas espere as consequências, que podem ser 4, 8, 10 vezes mais pior ainda. Não brinque com o Senhor, não brinque com Deus, porque as consequências são pesadas. E Davi arrependeu-se amargamente, porque até o resto da sua vida a espada não se afastou da sua casa. Se você for olhar os resultados de tudo isso, você vai ver que Deus não brincou com isso, não. Davi poderia ter evitado toda essa angústia na sua vida futura se ele tivesse respeitado a mulher do seu próximo, se ele tivesse saído para a batalha como deveria. Tudo isso seria evitado. São decisões e escolhas erradas que nós não imaginamos as consequências gravíssimas que podem advir dessas decisões equivocadas, escolhas atropeladas, sem consultar a Deus, sem depender de Deus, com uma arrogância, achando-se que é uma pessoa toda poderosa e pode fazer o que quiser com a sua vida. Nós temos outros exemplos aqui de escolhas erradas e decisões. Deus está chamando a nossa atenção. Quando eu estava preparando esse assunto, Deus estava chamando a minha atenção para tomar cuidado com decisões precipitadas, escolhas erradas, porque vêm consequências. O profeta Jonas é um outro exemplo. Davi deveria ter ido, mas ficou. E Jonas foi chamado para pregar em Nínive, e deveria ter ido, mas não foi, foi para outro lugar. Davi ficou, e Jonas deveria ter ido para um lugar, foi para o lugar oposto. E nós conhecemos muito bem a história de Jonas, não precisamos esmiuçá-la aqui para você, mas se quiser conhecer, abra a sua Bíblia depois, no livro de Jonas, que são poucos capítulos, e você vai ver o que ocorreu com Jonas ali. Por que Jonas não obedeceu a Deus para pregar aos assírios, a Nínive, a sua capital do Império Assírio? Por quê? Possivelmente Jonas tinha medo dos seus inimigos poderosos assírios,
ou também estaria envolvido ali uma discriminação porque eles eram inimigos. Então, eu quero que eles morram. Eu não vou levar a mensagem de Deus. E Jonas confessa isso no final, que Deus poupou os ninivitas com a sua pregação. Eu disse, eu sabia que o Senhor faria isso, porque o Senhor é um Deus misericordioso, tardio em irar-se. E ele lamentou o livramento que Deus deu aos ninivitas, poupando a vida de todos eles, porque a Bíblia fala que eles se arrependeram. Jonas foi um que deveria ter ido para o lugar que Deus mandou e foi para outro. A história desse médico que eu contei no começo aqui, ele deveria ter ido para o campo missionário, mas ficou no Rio de Janeiro. Estabeleceu sua vida ali, profissional, e pronto. Mas sempre acompanhou ele aquele pensamento que ele deveria ter ido. Deus poderia ter usado muito a vida dele nas aldeias como médico missionário. Mas ele lamentou para mim, disse, pastor, fui desobediente à visão celestial. Isso é muito sério. Nós falamos isso às vezes até sem entender a profundidade disso daí. Desobediência à visão celestial. Irmãos, Adão, quando desobedeceu a Deus, olha a profundidade desta frase, desobediência à visão celestial, desobediência a Deus é seríssimo. Pagamos o preço disso. Porque o nosso primeiro pai desobedeceu. Desobediência para Deus é um negócio muito sério. E Jonas escolheu, pelo poder que tinha de decidir, pelo livre-arbítrio, decidiu ir para outro lugar. Temos outra história também que nos ajuda a pensar um pouco nisso. É o rei Josias, que foi um dos melhores reis de Judá. Ele reinou por muitos anos em Judá. E Josias deixou um legado muito importante para a nação de Israel. Até hoje, um hebreu, quando estuda a história dos reis de Israel, Josias é um rei muito respeitado. Mas ele foi precipitado. Ele não era assim que caracterizava a sua vida, não era precipitação, porque Josias restaurou o culto, estabeleceu o culto a Yahvé de novo, tirou os ídolos. Ele era um homem temente a Deus, mas ele se precipitou já quase no final do seu reinado. Nós temos uma história aqui no capítulo 35 de 2 Crônicas, que fala sobre a precipitação de Josias, e eu vou ler aqui os versos 20 a 24 do capítulo 35 de 2 Crônicas. Então, a partir do versículo número 20 até o 24, nós vamos ver aqui a história da precipitação de Josias, da escolha e decisão errada que ele tomou e o que custou para ele. Então, depois que eles falam sobre a celebração da Páscoa, a renovação da aliança, tudo que Josias fez de bom, o verso 20 fala, depois de tudo isso que Josias fez de bom em Judá, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carqueme junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo, que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos, tirai-me daqui porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram no sepulcro de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Nós vamos entender um pouco essa atitude de Josias, porque o que estava ocorrendo? Faraó Neco estava fazendo uma aliança com os assírios para
lutar contra os babilônios em Carquemes. Então, o que é que Josias imaginou? Se eu deixá-lo passar aqui, ele vai conquistar a Babilônia junto com os assírios, e os assírios já são nossos opressores, e agora nós estaremos nas mãos dos assírios e dos egípcios. Eu não vou deixá-lo passar aqui. Só que Neco, como sendo um faraó incrédulo, gentil, pagão, idólatra, falou uma coisa muito interessante aqui. Olha, assim disse Deus, não venhas porque a batalha não é contra ti. Não se endureça contra Deus. Ouça o que Deus está dizendo. Porque ele mandou dizer isso. Josias deve ter pensado, faraó Neco, Deus usando a sua vida para me avisar isso. Mas Josias estava tão fechado para qualquer possibilidade de não enfrentá-lo por causa do medo que ele tinha de fortalecer o Egito com a Síria. Ele entrou na batalha e Neco o matou em Megido. Josias escolheu e tomou a decisão errada. As consequências foram, na minha dizendo, a consequência foi a morte. Poderia ter tido um reinado um pouco mais para frente? Poderia. O que Josias está fazendo aqui, o que ele fez aqui, é se meter num negócio que não era dele. Ou você se meteu, eu, num negócio que não é meu nem seu. Tem um texto na Bíblia que fala sobre aquele que, passando, se mete em questão alheia, é como quem pega um cão pelas orelhas, dizem Provérbios. O que Josias fez foi pegar um cão pelas orelhas. Ele se meteu em questão que não era dele. E foi avisado que Deus disse para não se meter. Então, às vezes, meu amigo, meu irmão, nós não aceitamos conselhos porque achamos que Deus não está usando tal pessoa. Quem sou eu e quem é você para dizer que Deus não pode usar tal pessoa ou tal coisa? Quem somos nós para dizermos isso, para analisar e julgar isso? Deus usa quem Ele quiser e vai olhar na história da Bíblia que Deus usou de quem Ele quis. Ele usou de Satanás até um jumento. Além de usar pessoas, ele usou Satanás para fazer o que ele queria com Jó, e usou um jumento para repreender o profeta Balaão, e usou espíritos mentirosos para colocar mentiras na boca dos profetas de Acabe. Deus usa quem Ele quiser. E Josias estava desprezando que Deus estava usando Neco para dizer, não venha, você vai morrer prematuramente. Foi isso que ocorreu com o rei Josias, o melhor rei de Judá. Israel pranteou o seu rei, porque eles amavam muito o rei Josias. Decisão errada. Você pode estar pensando na sua vida. É bom você pensar na sua vida, porque eu já pensei muito na minha quando estava fazendo isso aqui. Está preparando esse sermão, eu pensei muito nas coisas que eu fiz na minha vida precipitadamente. Escolhas erradas. E só pela misericórdia de Deus que eu e você estamos vivos ainda. E não sofremos consequências talvez tão graves. Outros sofreram. É muito sério a questão de escolha. Nós fazemos, como eu disse no começo, escolhas, tomamos decisões todos os dias, facilmente, sem muitas vezes considerar se é isso mesmo que Deus quer que eu faça. E o último exemplo que eu escolhi para a gente pensar em decisões, escolhas equivocadíssimas e erradas foi a nação de Israel nos dias de Jesus. A nação de Israel nos dias de Jesus simplesmente foi a pior geração que já ocorreu na humanidade, porque foi a geração que viu Jesus, pegou nele, ouviu, viu milagres e decidiu rejeitá-lo. Foi a pior geração. Diz João lá no capítulo 1, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Rejeitaram. Por quê? Jesus fala lá, usando um texto de Salmos, odiaram-me sem causa, sem motivo. No dia do julgamento de Jesus, aquele julgamento que nós conhecemos muito bem, que foi arbitrário e reservado na madrugada, um julgamento corrupto para tentar eliminá-lo,
No julgamento de Pilatos, na hora que os romanos estavam dando a sentença, Pilatos disse: eu vou crucificar o vosso rei. Pilatos ficou assustado. Um criminoso para ser solto no lugar do Nazareno. Pilatos conhecia os dois. Eu vou soltar o vosso rei. Não, eles crucificam. Vocês querem que eu crucifique o vosso rei? Aí o povo gritou: nós não temos rei senão César. Esta foi a pior decisão que eles tomaram. Jesus lamentou muito a decisão, a escolha errada da sua nação. Lamentou muito. Quando ele chama a atenção dos fariseus, ele terminou aquela repreensão aos fariseus, ele lamenta sobre a cidade de Jerusalém. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que vos são enviados. Quantas vezes eu quis fazer com vocês aquilo que a galinha faz com seus pintinhos, colocando-os debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. Eis que agora a vossa casa ficará deserta, e não mais me vereis até aquele dia quando direis: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. E o Senhor os deixou. Até hoje Israel está sem Cristo. A nação está espalhada pelo mundo. Foi o que eles escolheram. A dispersão mundial foi a consequência da escolha equivocadíssima. Não quiseram, decidiram por César. Foi uma escolha muito equivocada, uma decisão muito errada. E essa decisão custou o que custou para eles na história, conforme nós conhecemos. E para muitas pessoas tem custado a perdição eterna, quando rejeitam o Salvador Jesus Cristo. É a perdição eterna. Quantas pessoas hoje estão perdidas no inferno, porque Jesus pregou muito mais sobre o inferno que do céu. A Bíblia fala muito mais do que condenação do que de céu. Muitas pessoas estão perdidas hoje no inferno, pagando pelos seus pecados, porque rejeitaram, fizeram a escolha errada, decidiram erradamente, escolheram o pecado e desprezaram a Cristo, estão sofrendo e sofrerão eternamente a penalidade. Essa é a consequência de você, qualquer um de nós, desprezarmos o dom gratuito de Deus, o dom inefável, como Paulo chama, que Jesus Cristo é o dom inefável de Deus. O que podemos aprender com todos esses exemplos? Alguma coisa precisamos tirar para nossas vidas, vendo o que Adão fez, a escolha de Ló, a decisão de Davi de ter ficado em vez de ter ido. Abrindo um parênteses aqui, quem sabe eu estou falando com alguém que deveria ter ido, mas ficou, como aquele médico. Deus te ajude, se é isso que aconteceu com a sua vida. Todos esses exemplos nos chamam a atenção para o cuidado que precisamos ter na hora de tomar alguma decisão e fazer alguma escolha. Tem um ensinamento que eu gosto sempre de dar na igreja sobre escolha de cônjuge, que muitas vezes o jovem que vai se casar não leva muito em consideração a sua escolha. Ele vai escolher pela aparência, por aquilo que o atraiu, mas ele não vai considerar o seu futuro cônjuge como um todo. E para um cristão verdadeiro, não cabe a união com um descrente, porque Paulo pergunta: que sociedade pode existir entre a luz e as trevas? Entre o templo de Deus e o templo dos demônios? Não pode existir uma sociedade entre um descrente e com um crente. E depois sofre as consequências, porque casamento é algo muito sério. Precisamos considerar muito sério a decisão que vamos tomar e escolhas que iremos fazer, que podem envolver todo o nosso futuro, o resto da nossa vida. E Deus, eu digo, meus irmãos, Ele não é responsável por nenhuma decisão que eu tomo e nenhuma escolha que eu faça. Deus não é responsável por nenhuma decisão que eu tome, nem por nenhuma escolha que eu faça. Deus não é responsável por nenhuma boa obra que eu faça e por nenhuma má obra que eu faça. Quem é responsável por tudo que eu e você faz somos nós mesmos. Deus não tem nada, absolutamente nada a ver com nossas decisões. Ele nos ensina que decisão devo tomar, que escolha devo fazer, mas
Quando eu decido e escolho, eu tenho que assumir a responsabilidade. E muitas vezes nós tomamos decisões que atrapalham a nossa vida inteira, que prejudica temporariamente, mas que nos traz prejuízo. E para você ver, meu caro amigo que me ouve, meu caro irmão, como o nosso coração, a nossa natureza humana é tão perversa, tão má, como Paulo diz que o pecado se mostra desesperadamente maligno, ele está se referindo à nossa natureza humana desesperadamente maligna, como Jeremias fala. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E Deus disse, eu conheço. Deus disse, eu conheço. Você e eu, nós não conhecemos. E muitas vezes tomamos decisões erradas, escolhas precipitadas, trazem resultados amargos para nós. E olha só o que o livro de Provérbios fala, como o ser humano é. A estultícia do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. Provérbios 19, 3. Você toma uma decisão errada, faz uma escolha precipitada, vem as consequências sobre você, ruins, e a Bíblia fala isso, que o meu coração, ou seja, eu como uma pessoa que sofro as consequências dos meus erros, me irrito contra Deus. Na maioria dos casos que eu tenho ouvido, Deus tem sido o vilão de toda a história. Por quê? Porque as pessoas falam, por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus não impediu? Se Ele tem todo o poder na mão, quando você perde um ente querido, adquire uma doença incurável, seja qualquer coisa desagradável, as pessoas questionam por que Deus permitiu. Eu digo para você, meu amigo, meu irmão, quando falamos assim, nós estamos colocando Deus na berlinda. Estamos fazendo de Deus um vilão, culpado indiretamente de tudo que ocorre comigo pelas minhas decisões, pelas minhas escolhas equivocadas. Deus não tem nada a ver com isso. As pessoas ainda se irritam contra Deus. Será que Deus queria que Adão comesse e desobedecesse? Não, Deus disse, não coma, Adão, que você vai morrer. Será que Deus queria que Ló entrasse, fosse morar em Sodoma e sofresse a perda da sua mulher por causa do seu julgamento, que a mulher dele desobedeceu e olhou para trás? Será que Deus queria esse prejuízo para Ló, essa angústia por anos na vida de Ló, vendo aquela miséria de pecado em Sodoma? Deus não queria isso para Ló, mas ele foi armando suas tendas até chegar em Sodoma. Quanto mais a amava, mais terra fértil tinha. Será que Deus queria para Davi o fim que ele teve? O restante todo da sua vida foi de amargura, de tristeza, como consequência de ter escolhido ficar em lugar de ir. Deus não queria isso para o doutor lá do Rio de Janeiro, sofrer o resto da sua vida porque ele sabia, eu desobedeci, isso ele levou muito a sério. Tem crente que fala, eu desobedeci, mas Deus me perdoou, vamos embora tocar o barco para frente. Tem problema. Mas tem crentes que são um pouco mais sensíveis e ficam preocupados com isso, porque ele poderia ter gasto a sua vida influenciando e salvando muitas pessoas em lugares ermos, longínquos, aonde o evangelho quase não ia. Essa era a visão dele, era isso que ele queria. Mas a gente vai ter que levar esse peso de desobediência. Será que Deus queria que Josias enfrentasse Neco? Óbvio que não. Neco disse assim, diz Deus, não se meta. Não se meta. Deus não queria que Josias morresse antes da hora. A Bíblia está cheia de palavras aqui, em Provérbios, em Jó, vários versículos que falam sobre os ímpios morrerem antes da hora e morte precipitada, prematura. Nós podemos fazer isso como Josias fez? Será que Deus queria que a nação de Israel rejeitasse o seu Messias? É óbvio que não, ele queria que o recebesse, mas eles escolheram rejeitá-lo. E assim, irmãos e amigos, nós temos bons exemplos aqui para considerar nossas escolhas, para considerar nossas decisões. Cada um é responsável por aquilo que faz. Deus não tem nada a ver com isso. Deus, ele assume a responsabilidade quando nós obedecemos a ele. Deus enviou muitos homens para fazer tarefas. Jeremias, por exemplo, quando Deus enviou Jeremias, ele disse que estaria com Jeremias, não tenham medo, porque eu serei com você, Jeremias.
Deus está conosco quando nós obedecemos, quando nós tomamos decisões precipitadas e erradas, as consequências vêm. Deus não tem nada a ver com nossos erros, com nossas precipitações. Paulo diz aos Gálatas, muito sério isso daí, muito simples, aquele versículo do capítulo 6 de Gálatas. Aquilo que o homem semear, e isso também colherá. Ele está usando aqui um sistema da semeadura muito conhecido por qualquer pessoa, qualquer criança. Você plantou caroços de mamão, vai nascer um mamoeiro e ele vai produzir mamão. Se eu plantar um caroço de mamona, vai nascer um pé de mamona, vai dar mamona. O que eu plantar vai nascer. Se eu fizer uma escolha errada, decidir precipitadamente por alguma coisa e as consequências ruins, elas virão sobre mim, Deus não tem nada a ver com isso. É um grande pecado fazer Deus de vilão quando diz por que Deus permitiu. Por que o barro tem que perguntar para o oleiro um negócio desse? Quando que um barro vai dizer para o oleiro porque me fizeste assim? Como diz no capítulo 9 de Romanos. Como que um barro vai dizer para o Criador por que o Senhor permitiu? Isso é uma afronta. Amigo meu irmão, tome decisões sábias. Tome decisões sábias. Pense bem antes de escolher. Sejam coisas simples ou até profundas que vão envolver pessoas e o futuro precisam ser bem consideradas. Deus te ajude a aplicar isso na sua vida. Peço ajuda a Deus para aplicar isso na minha, porque nós somos seres que tomam decisões e fazem escolhas diariamente. Deus te abençoe grandemente com essas palavras e te fortaleça a fé. Que Deus te abençoe. Amém.